Eu sou professora de literatura, tenho estudado sempre muito literatura, mas eu tenho me ocupado com a escrita. Desde 2005, quando eu ganhei o Prêmio Sesc de Literatura, que eu tenho publicado livros não só para adultos, como também para crianças e infantos juvenis. Então, já devo ter uns 10 livros publicados e tenho também participação em antologias e em muitas publicações também de ensaios literários. Mas o que eu gosto mesmo é de escrever contos, mas agora estou escrevendo um romance sobre a vida de Anita Malfatti, uma pintora que foi fundamental para a introdução da arte moderna no Brasil. Anita Malfatti, ela foi uma pintora brasileira que nasceu em 1889. Ela praticamente nasceu com a República. Ela nasceu 17 dias depois da proclamação da República. Então, a República foi proclamada dia 15 de novembro. A Anita nasceu dia 2 de dezembro de 1889. E se bem que de vez em quando ela tapeava e mudava, fazia uma rasurinha e mudava na sua carteira de identidade. Antigamente a carteira de identidade não era plastificada e ela fazia isso. Mas a Anita viveu até o fim da nossa primeira república, digamos assim, porque ela morreu em 1964, um ano muito difícil para os brasileiros, né? Mas a Anita, ela foi uma pessoa assim fora do normal, muito fora de série, porque apesar de ter nascido em São Paulo, que nessa época era uma cidade que era muito pequena, sem expressividade, que começava apenas a crescer por causa da epidemia de febre amarela, que foi tirando as pessoas do centro verdadeiro de vida de São Paulo, que era Campinas, e trouxe as pessoas para São Paulo, que tinha um clima melhor, menos febre amarela, porque Campinas estava com recorrência de febre amarela. E nesse lugar que ainda não tinha nenhuma galeria de arte, que não tinha museu, que não tinha praticamente nenhuma vida cultural, não tinha teatros ainda. Nesse lugar, a Anita foi uma pioneira trazendo a arte moderna para o Brasil. Ela foi estudar na Alemanha quando ela tinha mais ou menos uns 20 anos de idade, em 1910. E ela vai para a Alemanha na época em que estavam fazendo uma revolução na pintura. Tinha acabado de surgir aquele movimento da secessão e logo em seguida ela estava no meio da efervescência do Blau Reiter. Então era uma época de muita mudança, muita cor, muita expressionismo, né? Muita expressão. Então ela não só é apresentada à pintura, mas ela é apresentada ao que estava de mais moderno naquele instante, completamente inesperado. Para ela, quando ela chega lá e ela diz isso, pintura era aqueles quadrinhos de santo que ela via nas casas das famílias, ou aquelas frutinhas que estavam ali, naturezas mortas, e um ou outro retrato, né? E ela descobre, ela vai ao museu pela primeira vez na vida na Alemanha para ver obras de Van Gogh, de Gauguin, de todos esses nomes assim, e ela começa seu aprendizado exatamente por aí. Então ela meio que fugiu aquele preparo que existia no Brasil, que
dizia que as pessoas tinham que ser aquelas pintoras de desenho acadêmico, fazendo aqueles desenhos muito próximos da realidade, procurando ser os mais fiéis possível àquilo que eles estavam vendo, e ela traz aquilo que ela sente sobre os motivos que ela pinta. Obviamente que isso mudou a cabeça dos paulistas, mas a primeira reação foi uma reação de muito repúdio. Essa aqui é a Vila Seurat, que fica no quartier de Montparnasse, onde a Anitta morou durante os anos em que ela viveu em Paris, 1923 a 1928. Numa das ocasiões, isso possivelmente já mais para o final, quando a Anitta estava fazendo a cópia das pinturas que ela precisava levar de volta para o Brasil como contrapartida para o pensionato artístico, a bolsa que ela ganhou, ela deu o endereço 101 Rue de Tombe Issoire, que fica aqui nessa esquina da Ville Seurat. E como eu vim passear para conhecer os lugares de Anitta, encontrei esse encanto de vilazinha que até hoje está bem preservada, como era no início do século XIX, nos anos de 1920, 1930, e aqui os ateliês que são caracterizados por essas altas vidraças que trazem a luz para dentro de casa para que pintores, escultores e artistas em geral possam trabalhar. Eu gosto de imaginar a Anitta talvez morando num lugarzinho ali que ela tem alugado e trabalhando no ateliê de alguns dos amigos dela que podiam estar alugando aqui um espaço. Se hospedou nos primeiros tempos até a chegada da mãe dela. Então, essa é a recepção do hotel, obviamente que está modernizada, não é mais aquela recepção de 1923, mas ainda é um hotel simpático, com cara de familiar, e onde na época eles aceitavam hóspedes por longa duração. Hoje em dia já não aceitam mais. Agora pertence a uma cadeia e já não tem mais essa possibilidade, porque aqui ficavam vivendo os pensionistas do estado de São Paulo, que eram os premiados com essa bolsa de estudos aqui em Paris para aprimorarem suas artes, suas técnicas, seus estilos, levarem novidades para o Brasil. A Anitta era um caso um pouco diferente, porque na situação dela, ela vinha para domar um pouco aquela arte tão revolucionária que ela tinha levado para o Brasil alguns anos antes. E essa arte tinha sido muito pouco compreendida pelos brasileiros, que não tinham sido expostos ainda a tanta modernidade. A Anitta é a que vai fazer a primeira exposição com essas grandes telas que ela trouxe da sua experiência na Alemanha, e depois uma segunda exposição mais escandalosa ainda, que ela trouxe de lá dos Estados Unidos, da sua experiência como estudante nos Estados Unidos, com um grupo de pintores que eram liderados pelo Homer Boss e que faziam pinturas com muita liberdade. Havia essa ideia de que a liberdade era o fundamental e que a arte era a expressão do pensamento de cada artista, expressão da sua emoção, e era isso que a Anitta tinha procurado. Quando ela chega aqui em Paris, ela vem para ficar um pouco mais domesticada, digamos assim, porque ela tinha sido muito mal recebida pela crítica e pela própria família dela. E a Anitta precisava da sua arte para poder viver.
Anita vivia de vender quadros e de dar aulas, não só de pintura, como de história da arte. Na época dela, quem estava aqui com ela, nessa mesma fornada, digamos assim, Victor Brecheret, que chegou um ano antes, veio em 1922, e no ano de 23 veio ela e Di Cavalcanti, que já era e foi sempre um grande amigo dela durante sua vida. Que era a exposição dos estudos de pintura, não foi muito mal recebida, porque ela colocou esse título bastante humilde, que eram estudos de pintura, mas ela em seguida ela vai estudar nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos ela vai encontrar com gente do mundo inteiro. Por quê? Porque nessa época ela voltou da Alemanha em 1913 por causa da proximidade da guerra, eles já estavam falando muito em guerra, e a família achou por bem trazê-la de volta ao Brasil para que ela não ficasse presa caso a guerra estourasse. A guerra estourou e aí eles mandam a Anita para os Estados Unidos. Só que tem que muitos dos artistas europeus tinham ido para os Estados Unidos, então ela convive com gente de todas as partes do mundo, pessoas que saíram do Oriente, pessoas que saíram da Rússia, de todos os países europeus, e estavam todos concentrados em Nova York. E Nova York, que estava fazendo exposições também pela primeira vez, trazendo esses pintores de arte moderna, a Nova York estava simplesmente apaixonada por isso e pela liberdade na pintura. E com isso ela consegue estudar na academia do pintor Homer Boss, e nessa academia ela vai passar um verão na ilha de Mohegan, na costa do Maine, e essa ilha é uma ilha selvagem e ela faz os quadros mais lindos de Anita. Para mim são esses quadros dessa fase que eu adoro, que são a onda, o farol, a tempestade. Ela faz coisas muito lindas e todas muito dentro dessa linguagem, dessa estética expressionista. Ela volta para o Brasil e o próprio tio dela, que era quem tinha subvencionado os estudos dela, ele quer acabar com aquelas telas. Ele fala que aquilo são coisas horrorosas, são coisas dantescas, que ela não podia, ele não admitia que ela tivesse ido para lá estudar e voltasse com aqueles quadros que eram absolutamente inaceitáveis. E ameaça destruir um deles com bengaladas, né? Mas Anita persiste e vai fazer uma exposição, e essa exposição marcou a vida artística de São Paulo, porque, segundo informam, a pedido do próprio tio de Anita, que era amigo de Monteiro Lobato, ele vai lá e pede para ele dar uma lição na sobrinha. E Monteiro Lobato escreve aquela crítica Paranoia ou Mistificação, como ficou conhecida, né? Na verdade, quando a gente lê a crítica, ele em momento nenhum diz que a Anita é paranoica ou mistificadora, mas ele diz que ela, que é uma pessoa talentosa, está indo por um caminho errado, que ela não está seguindo aquele caminho que ela deve seguir, que é o caminho da beleza e não daquele da transformação, da modificação, que era o que ele tinha chamado, aliás, num concurso que ele tinha feito para criar a figura do Saci, que o Monteiro Lobato era muito nacionalista. Aliás, todo mundo nessa época lá em São Paulo estava muito nacionalista. E Monteiro Lobato, querendo valorizar a cultura brasileira, como realmente merece ser valorizada sempre, porque é uma cultura muito rica, muito variada, muito cheia de influências de toda parte que a gente pega e a gente transforma em coisa nossa, né?
a Anita Malfatti tinha feito um quadro para concorrer a essa exposição do Saci, e Monteiro Lobato desclassificou o quadro, dizendo que aquilo era o estilo degringolismo, porque tudo se degringolava ali e aqui a pintora estava equivocada, por isso não tinha lugar para ela naquela exposição, ela tinha sido desclassificada, hors concours, né? Na exposição de 1917 ela ficou muito acabrunhada, porque ela começou a perceber que aquele ensino de arte, a venda de quadros, aquilo de que ela ia depender a vida inteira para poder se sustentar, porque ela era uma moça pobre, ela não tinha recursos e precisava trabalhar. E como ela tinha um defeito de nascença, ela não tinha muitas possibilidades de encontrar trabalho e a pintura seria seu meio de subsistência. E, na verdade, ela conseguiu sustentar a si, a mãe e a irmã com seus quadros e suas aulas. Ela deu aula de pintura e deu aula de história da arte e de pintura também, já disse. E, então, ela faz esse pensamento, ela tem essa reflexão e percebe que ela precisa mudar seu caminho e fazer uma coisa mais dentro do gosto da época. Na verdade, desde a sua primeira exposição, foi em 1913, ela já tinha recebido esse conselho do Pedro Alexandrino, que era o grande pintor do início do século XX, e Pedro Alexandrino falou: minha filha, você tem muito talento, sai daqui, volta para a Europa, volta lá para fora, porque aqui você não pode pintar essas coisas. Aqui você não pode pintar de acordo com o seu gosto, seu sentimento. Você tem que pintar de acordo com o gosto do público, né? E ela conta isso nos diários dela. E então a Anita percebe que realmente ela precisa mudar, porque ela precisa desse rendimento, e aquelas críticas negativas e aquele medo das pessoas de pagarem por um retrato e se verem pintadas com rosto amarelo, cabelos verdes, e, sabe, rodelinhas vermelhinhas assim no rosto, como se fosse uma pintura de palhaço, era uma coisa que eles não suportavam, né? E a Anita, apesar de ser uma grande retratista, ela tinha tido seus quadros devolvidos e tudo mais, e então ela deu um passo atrás. Mas os amigos de Cavalcanti estavam entre eles, e foi um dos maiores estimuladores de Anita. Ele fala para ela: vamos participar dessa Semana de Arte Moderna. A Anita já estava frequentando, com a amizade de Mário de Andrade e o Oswald de Andrade, ela já estava frequentando aquele grupo dos 5, e que ainda não era 5, era a Anita, que tinha ido tomar aulas com Pedro Alexandrino. Ela conhece Tarsila do Amaral, e ela faz amizade com Tarsila do Amaral, que era absolutamente acadêmica, ela não tinha absolutamente nem conhecimento de arte moderna, e é a Anita que apresenta esses novos conceitos para Tarsila e leva Tarsila para frequentar esse grupo dos 5. E aí o Oswald se apaixona por Tarsila, que era uma mulher linda, rica, muito bonita, muito interessante, muito bem educada e também muito talentosa. Mas Tarsila vê que não é por ali onde ela está estudando, aquilo que ela fazia de arte não era o que a arte iria ser. Então ela vem para Paris por conta própria, óbvio que ela tinha bastante dinheiro para poder vir e ficar aqui, mas Anita dependia de uma subvenção. O tio já não dava mais, porque tinha brigado com ela depois que ela voltou dos Estados Unidos com os quadros que ele disse que eram dantescos. Então,
ela tinha que concorrer a uma bolsa do Pensionato Artístico de São Paulo. E, claro, Freitas Vale não era grande apreciador da arte de Anita, porque ele também não era conhecedor dessa arte moderna. Embora ele se achasse um grande crítico, e talvez até fosse, mas ele realmente não estava muito interessado naquela arte. Mas, em conversas com Mário de Andrade, com outras pessoas, ele acaba oferecendo essa bolsa para Anita Malfatti, que vem para Paris em 1923 e vai permanecer aqui até 1928. No final desse tempo, ela volta para o Brasil para poder desenvolver sua arte e faz uma exposição, mas essa exposição não teve a mesma repercussão das anteriores, exatamente porque não era chocante. As pessoas já estavam indo para ver as exposições porque queriam ver qual é a novidade que a Anita inventou, mas a Anita tinha seguido um caminho diferente. Em vez de ir para os ultramodernos, aquelas coisas do surrealismo, do cubismo que estavam começando a despontar aqui em Paris, a Anita seguiu a Escola de Paris, que era uma escola que surgiu com os Nabi, aquelas telas meio sem perspectivas, com aquela questão da emoção, e eles tinham evoluído desse primeiro movimento para uma arte mais decorativa e um pouco mais espiritualizada também, mais religiosa, que Nabi significa profeta, e eles de repente vão para essa coisa assim do místico, da inspiração, que eles se misturam com mestres do simbolismo. Então eles começam a fazer uma arte muito linda, que ficou conhecida como a Escola de Paris. Mas Mário de Andrade achou que aquilo era um passo atrás de Anita, que a Anita não tinha entendido nada, que ela não tinha mais a mesma força. É que Mário não percebeu que nem sempre as vanguardas são tudo o que se valoriza, porque você precisa, quando você tem uma onda, você tem água e espuma, você precisa das duas coisas para fazer uma onda. Não basta só a espuma ou só a água, porque senão vira uma marola ou vira só espuma. Mas a onda é essa composição de ar, vento, água, espuma, tudo ali se combinando. E era isso que o Brasil, e a Anita sempre percebeu isso, que era preciso mais do que apenas a vanguarda, mas você precisava de ter a sedimentação, a capilarização, a adaptação, né? Então, esse é o caminho que eu quero mostrar, esse caminho de Anita, bastante criativo, e uma pessoa que chega depois a fazer arte naíve. No final da sua vida, ela faz essa coisa dessa pintura mais voltada para o interior do Brasil, que ela vai para onde ela vai viver depois de um tempo. Ela sai de São Paulo, ela está um pouco adoentada e ela vai ficar morando nessa quintazinha, nesse sítio, né? E ela pinta muitas cenas locais e quadros de muita beleza, mas com um espírito muito brasileiro e sempre muito liberta das convenções e das, como é que eu vou dizer, das imposições. Tudo que ela podia fazer que desse a ela a possibilidade de se sustentar, mas dentro de uma modernidade, ela fez, e fez muito bem. O que eu pretendo é conversar com a Anita através dos quadros de Anita, perguntar a ela por quê, o que fez você escolher isso, por que essa mulher está assim, o que significa esse sorriso, que Mona Lisa é essa que você fez nessa boba, né? Então eu quero que a Anita me responda.
E claro que então eu estou criando uma personagem, eu estou sendo bastante fiel aos fatos da vida de Anitta, mas essa conversa que esses quadros vão propiciar vão me dar o que eu penso que sejam os pensamentos de Anitta. Claro que, sabe, esses pensamentos, eu não sou espírita, eu não tenho absolutamente nenhuma intenção de ser reencarnação de ninguém, mas é a minha interpretação através das leituras, através de pesquisas que eu fiz, de textos de Anitta, textos ficcionais que a Anitta escreveu e ninguém nunca publicou. Então, essas coisas assim que eu quero trabalhar para mostrar quem era a Anitta, como eram os sentimentos de Anitta, o que a Anitta, como foi difícil essa adaptação de Anitta à vida, uma pessoa que tinha uma deficiência física, que não tinha um apoio social, porque a mulher não tinha nenhuma situação que lhe fosse propícia dentro da sociedade brasileira e que vivia numa época em que as pessoas tinham muitos preconceitos, inclusive contra a deficiência física. Então, a Anitta é uma grande vencedora e eu acho que ela merece ser bastante reconhecida pelo Brasil. As pesquisas estão quase concluídas, eu estou indo, nesse fim de semana agora, estou indo para a Itália, onde eu pretendo ter algumas informações mais a respeito da família, das relações de Anitta, e depois é só escrever, que é o mais difícil, né? Mas já tem uma parte assim adiantada de coisas assim de pesquisa, de trabalhos escritos com as coisas que eu já encontrei, e agora é a composição do romance. O romance ele surge e aí depois a gente tem que mexer, porque quando você começa a escrever, parece que a história ganha um corpo e não quer ser vestida pelas palavras da gente de qualquer maneira, não. Ela exige uma moda especial para cada coisa que a gente faz, né? Para cada tema que a gente faz. Então, eu vou ter que encontrar esse revestimento certo para essa história, que eu acho que vai ser uma história muito interessante.